amigos. Sou Maria, semeando amor, paz e alguns conhecimentos a respeito da espiritualidade. Outra vez estávamos falando sobre o passamento, sobre o desencarne, que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, muita gente tem medo, e espero que aquilo que foi falado, que aquilo que foi explicado, tenha desanuviado muita coisa. Porque isso vem desde a infância, vem de longa vida, vem dos nossos antepassados, né? Cada um criando uma imagem, cada um falando de uma coisa, e assim por diante. Então já foi bem esclarecido, e foi esclarecido pelo livro do Allan Kardec. Então, agora nós vamos falar de um assunto diferente. Nós vamos falar sobre alimentação, sobre o tipo da nossa alimentação que nós devemos ter, que na realidade deveríamos ter, né? Então aqui são explicações, conselhos, também tirado de autores excelentes. Não é nada da minha cabeça que eu esteja inculcando ou querendo enfiar na cabeça de ninguém. É que é um negócio também que é necessário, que futuramente tenho certeza que todos nós estaremos seguindo essas ideias. Por enquanto, vocês vão ver que a gente fica vendo, pensando, examinando, refletindo, mas eu tenho certeza que muitos de nós vai achar bom, vai achar bonito, mas vai continuar fazendo aquele tipo de alimentação, porque não é de hoje, como eu falei, vem de muito tempo, desde que o homem, né? Desde o homem das cavernas, para falar a verdade. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos falar, não, nós vamos seguir isso, porque isso é errado, assim, assim. Há aqueles que já seguem, sim. Há aqueles que já fazem jus a esse tipo de alimentação e faz tempo. Ou por dieta, ou porque não acha certo tal tipo de alimentação, né? Então já segue de longo tempo. Mas são poucos. Então eu vou falar aqui sobre a alimentação carnívora e o vegetarianismo, né? Isto que é muito bom da gente ser falado, explanado. Então, eu vou explicar. A preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário da carne também se harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais e que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Mas a alimentação carnívora, principalmente no Ocidente, já é um hábito profundamente estratificado no psiquismo humano. Então, como falei, vindo, né, de gerações para gerações, antepassados para frente, sempre aquele tipo de
de comida, aquele tipo de alimento. Vejamos a seguir o que nos diz Ramatiz. Então, vamos dizer que o Ramatiz é aquele ser espiritual muito adiantado, que ele já há algum tempo se encontra aqui no nosso plano Terra, com a finalidade única de estudar sobre nossa civilização, de estudar meios de nos ajudar. E não é só ele, existe um grupo, né? Um grupo desse ligado a ele. Então, ele nos dá muita orientação e válida. Por quê? Ele veio de um lugar muito mais adiantado que o planeta Terra. Então, ele já está passando as dicas que vê que nós já estamos na hora de segui-lo, seguir as coisas mais certas. Ramatiz, já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima saúde, sem recorrerdes à alimentação carnívora. Quanto ao condicionamento biológico pelo hábito de comerdes carne, deveis compreender que o orgulho, a vaidade, a hipocrisia ou a crueldade também são estigmas que se forjaram através de séculos, mas que tereis de alimentá-los eliminá-los do seu psiquismo, quer dizer, tirar da nossa cabeça, daquilo que a gente tinha hábito, mania. E eu, como falei para vocês, não é de hoje para daqui a pouco, nem para amanhã, né? Depende muito. Quanto ao condicionamento biológico, pelo hábito de comerdes carnes, deveis compreender, então, que veja bem, ele está dizendo que se a gente já está eliminando o orgulho, está eliminando a vaidade, e a gente já vai vendo os nossos defeitos, né? E vai já vendo, nossa, não devia agir assim, não devia fazer assim. A mesma coisa, o hábito de comer carne. Com o tempo, nós todos estaremos isentos disso, quer dizer, de comer a carne. E acharemos, então, fácil. Nossa, por que eu fazia isso, por que eu fazia aquilo? Né? Se eu soubesse antes, já tinha saído. Mas não é por aí também, né? Cada um, e cada um depende daquilo que ele vai progredindo. Bom, o vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto do olfato e aproxima-vos consideravelmente do bruto. A substância astral inferior, que exuda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os atos voos do espírito. Está dizendo, gente, que essa substância que existe na carne do animal, penetra na nossa aura, né? Porque já foi falado sobre a aura em tempos atrás, o que era a aura, a divisão dela, os segmentos. Então, ela penetra, quando a gente se alimenta de carne, na nossa aura. E adensa, escurece, né, a transparência que ela devia ter de claro, então ela fica obscura. É mister que compreendais com toda a brevidade que o veículo perispiritual é poderoso imã que atrai e agrega as emanações deletéricas do mundo inferior quando persistir na faixa vibratória das paixões animais.
Não sugerimos a violência orgânica para aqueles que suportariam essa modificação drástica. Para esse, aconselhamos gradativamente a adaptação do regime da carne de suíno para de boi, do boi para o da ave e da ave para o de peixe ou mariscos. Então está dizendo que ele está aconselhando que não é por aí, eu vou parar de comer carne e para de uma vez. O próprio organismo vai ressentir se fizer isso, gente, com toda certeza. Então, como nós estamos habituados a fazer isso, nós temos que ir de maneira gradual. Nossa, eu entendi o conselho, vou aceitar. Então, se eu costumava comer a carne suína, achava saborosa, não estava sempre, toda semana estava um prato de carne na mesa, então vai devagar. Olha, não vamos comer mais a carne de suíno. E também depende só dele também, gente. Depende de outras pessoas da família. E ele não vê que outras pessoas estão comendo, é lógico que vai dar uma vontade. Ele vai se ressentir com isso. Então tem que ser de acordo com os hábitos dele, da família e de maneira gradativa. Então ele deixa da carne do suíno e passa para a carne do boi. Aí, depois com o tempo, ele passa a comer só de aves. E das aves, por último, as de peixe, que seria o ideal. Após disciplinado exercício, em que a imaginação se higieniza e a vontade elimina o desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos, temos certeza que o organismo estará apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. O animal possui o duplo astral, que é revestido de mecanismo astral. Esse veículo etéreo astral sobrevive à dissolução do corpo físico e serve de matriz para que no futuro o animal se integre novamente na sua espécie particular. Embora esse duplo astral, que seja ainda destituído de substância mental, que lhe permitiria alguns reflexos de razão e poderosamente receptiva às energias existentes no meio em que vive o animal. Então, ele tem que ver tudo isso, examinar, pensar, tirar suas conclusões do que está sendo falado, por que nós devemos deixar de comer a carne. Conforme a vida desse último, o seu invólucro sobrevivente também revela a natureza melhor ou pior da espécie a que pertence. Em consequência, a aura do porco, por exemplo, é sumamente grosseira, instintiva, de letárgica, em comparação com a aura do cão, do gato ou do carneiro, as quais se situam num plano mais afetivo e revela alguns bruxuleios de entendimento racional. Então, aqui está fazendo uma comparação entre os animais, que a gente se alimenta. O chiqueiro é um clima repulsivo, repleto de energias deletéricas que atuam tanto no campo físico como na esfera astral. Quando o suíno é sacrificado, a sua carne reflui sobre o impacto violento, febricitante e doloroso da morte. O choque lhe extingue a existência, ainda plena de vitalidade física. Também exacerba o duplo etérico astral e que
está sob o comando geral do espírito grupo. Essa matança prematura, que interrompe de súbito a corrente vital energética, irrita furiosamente as forças de todos os planos interpenetrantes do animal. Os demais veículos se contraem e se confrangem ao mesmo tempo, atritando-se num turbilhão de energia contraditória. Então, vocês vejam bem quanta coisa que vai. E essas energias contraditórias e violentas que se libertam como verdadeiros explosivos etéricos. A completa coagulação fisiostral, o sangue, que é a linfa da vida, é o portador dos elementos mais poderosos do mundo invisível. Estagna em seu seio o quanto de energia inferior do mundo astral e que o próprio porco carrega para o seu corpo físico. No instante da morte, as energias deletéricas que flutuam na aura do suíno e lhe intercambiam o fenômeno da vida inferior, coagulam-se na carne sacrificada e combinam-se com tônus vital degradante que provém da engorda e do sofrimento no charco de albumina e ureia. A carne de porco fica verdadeiramente gomosa pela substância astral que se coagula ao redor e se fixa viscorosamente nas fibras cadavéricas. Os espíritos e demais estudiosos da alma sabem que todas as coisas e seres são portadores de um veículo etéreo astral, o qual absorve as energias ambientais e expele as que, a seu gosto, nas trocas afins a seus tipos psíquicos ou físicos. Quando ingeris retalhos de carne de porco, absorveis também sua parte astral inferior e que adere à coagulação do sangue. Essa energia astral desregrada e pantanosa é agressiva, nauseante nos planos etéricos, assim que os sucos gástricos decompõem a carne física no estômago humano, liberta, então, esse visco astral, repelente e pernicioso, sobre a lei da atração e correspondência vibratória, nos mesmos planos. A substância gomosa, então, que é exudada pela carne digerida no estômago, incorpora-se, então, no corpo etéreo astral do homem e abaixa a vibração da sua aura, colando-se a delicada fisiologia etérica sensível e a semelhança de pesada serração oleosa e adstringente. Nossa, gente, quanta coisa que está explicando, que está dizendo sobre esse negócio de carne, por que nós devemos ir aos poucos eliminando, né, o hábito de comê-la. Bom, o astral albuminoso, que também é ingerido com delicioso petisco assado, transforma-se em densa cortina fluídica no campo áurico do homem, demasiadamente carnívoro. Deste modo, dificulta-se o processo normal
de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa de baixo magnetismo, a fim de formar a instituição orientadora aos seus pupilos carnívoros. Então torna-se difícil, como eu falei, não é fácil. Coisas que vêm, olha gente, de gerações no sítio, né? Às vezes a gente escuta, nossa, no meu sítio tinha porcada, a gente já matava, já pegava aquela gordura, já punha aqui a buchada e cortava os pedaços, punha sal, isso, não sei o quê. Então eles estavam falando, às vezes eu escuto eles falar, agora, qualquer coisa a gente está doente, né? Por causa disso, por causa daquilo. Naquela época a gente não estava sempre robusto, então eles estavam reclamando, né? De que a carne faz falta. A aura apresenta-se suja de emanações do astral inferior ofuscante, que se exuda da carne do suído. É esse também um dos motivos porque a maioria dos médios, agora está falando dos médios, as pessoas que trabalham com a sua mediunidade, recebem ou dão passagem aos espíritos. Esses médios obcecados pela churrascada e pelos banquetes opíparos, onde se abusa da carne, estaciona em improdutivo animismo e mantém apagados contactos com o plano mais alto. Então está dizendo a respeito dos médios, gente, porque os médios não podem comer carne, conforme vocês viram atrás, né? Que mexe muito com a nossa parte espiritual, com a aura, suja a aura e nós temos que ter todos os nossos órgãos espirituais saudáveis para que nós possamos desempenhar a nossa mediunidade. Mas acontece que há pessoas, espíritos que não obedecem, não recorrem a isso. Eles não deixam de comer, de se encher de gordura, de frituras, de carne, churrasco, outra coisa que é bem pesada, feijoada. E às vezes até no dia que vai trabalhar, e isso daí não dá. Chega lá, ele não vai produzir convenientemente o seu trabalho. Então, ele está com o seu campo sujo, pode-se dizer. Então, ele não vai poder dar uma passagem boa para seus guias e mentores. É aí que entra, não é proibição, é uma explicação para ele. Ele come, não pode deixar de comer, né? Muda de dia de comer, come num dia de semana, já que não pode, que já não sente vontade. Vai numa festa, não posso comer carne. Vai devagarzinho, porque não é de uma hora para outra que a gente deixa aquela determinada coisa, né? É igual o caso de comer, pessoa que deixa de comer o açúcar de cana. Eu já vi pessoa, não, eu vou deixar, a partir de hoje eu não vou mais comer nada doce, nem bolo, nem isso, nem aquilo. Aí teve o caso daquele cantor que ele, pumba, caiu que nem uma pedra. Aí ele mesmo falou que ele achou que ele devia deixar do açúcar. Mas não é por aí, é gradativamente, né? Não de uma hora para outra. Então, nós vamos por hoje terminando. E outra vez, então, nós devemos continuar com esse mesmo assunto, porque é bom a gente dar uma boa explicada para as pessoas,
não ficarem no ar. Nossa, falou que era para largar, mas por quê? Então nós temos que explicar paulatinamente, de uma maneira bem fácil, para que todos nós poderemos entender sobre esse assunto. E aquele que se achar apto, que está no momento de entender e praticar, tudo bem. Mas fica aqui a nossa explicação. Então, até outro dia.